Fala galera, agora nós iremos fazer alguns exercícios durante essa aula. É importante que você assista às aulas anteriores para ter uma base de tudo que a gente viu, para poder discutir melhor as questões. Vamos então começar com a nossa primeira questão. Analisando a primeira afirmação, que diz que o fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original, isso foi exatamente o que a gente estava discutindo ao longo das nossas conversas sobre a reflexão, pois todo o raio incidente sobre a superfície, ele é retornado para o mesmo meio, ele não atravessa a superfície, então ele é refletido para o meio original. Portanto, a afirmativa 1, a primeira afirmativa, está correta. Segundo, quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Esse termo, reflexão difusa. A reflexão difusa é quando os raios retornados, eles seguem em direções e ângulos distintos. Lembra quando a gente falou lá na primeira videoaula sobre os objetos translúcidos, que mesmo que tivesse passado ou refletido, os raios eles eram retornados em diferentes ângulos, e a gente ainda afirmou, a gente ainda falou que a imagem ela não era transmitida com nitidez. Portanto, essa segunda afirmação está errada. A terceira afirmação diz que na reflexão regular os raios de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros. Exatamente. Isso também tem a ver lá na nossa primeira aula, que a gente falou da propagação retilínea dos raios, e esses raios se propagam de maneira paralela uns aos outros. Em terceira afirmação, afirmação correta. Na quarta afirmação ela diz: quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. Alternativa correta, visto que na aula anterior, na aula 2, a gente abordou sobre reflexão de uma maneira mais aprofundada, falamos que o ângulo de incidência realmente é igual ao ângulo que ela é refletida. Então, alternativa, afirmação correta. Agora vamos avaliar as alternativas. A gente viu que as afirmações corretas foram a 1, a 3 e a 4. Portanto, é a letra B, 1, 3 e 4 apenas, que é a questão alternativa correta. Vamos então para a próxima questão, questão 2. Vamos então para a resolução dessa questão. Temos que, pela lei de Snell, o índice de refração no vácuo, que é o meio acima da superfície, é igual ao multiplicado pelo seno do ângulo incidente, é igual ao índice de refração do meio M vezes o seno do ângulo que foi refratado, certo? É importante lembrar que o texto não nos informa, mas o N do vácuo, o índice de refração no vácuo, é 1. E também, na aula passada, a gente viu o índice de refração absoluto, que utilizamos a velocidade da luz. E temos a informação que tanto queremos, que é a velocidade da luz no meio. Ou seja, o índice de refração é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio que a gente está estudando. No caso, é a velocidade da luz no meio M. Dando prosseguimento, partindo da lei de Snell, nós temos que o índice de refração no vácuo é 1, multiplicado pelo seno do ângulo incidente, é igual à velocidade da luz sobre a velocidade da luz no meio, vezes o seno do ângulo refratado. Lembre que dessa passagem para essa, nós apenas substituímos, onde tinha o índice de refração no meio M, substituímos pela velocidade da luz sobre a velocidade da luz no meio M. Desta forma, podemos separar e isolar esta variável da velocidade da luz no meio M diante dos outros termos, que fica igual
Velocidade da luz no meio M é igual a velocidade da luz vezes o seno do ângulo θ refratado dividido pelo seno do ângulo θ incidente. Agora que entra outra problemática nesta questão. Ele nos fornece o ângulo que os raios fazem com a superfície, mas como vimos em aulas anteriores, nós utilizamos na lei de Snell, na lei de reflexão total, na reflexão, o ângulo que o raio incidente faz com a normal. Desta forma, podemos deduzir quais serão os ângulos que nós iremos utilizar. Nesse esquema, nós podemos perceber 45 graus o raio incidente faz com a superfície. Se nesse trecho eu tenho 90 menos 45, eu tenho um ângulo de 45 graus. Da mesma forma, a gente pode analisar quando ele é refratado. Eu tenho aqui 90 graus, ele faz com a superfície 60, 90 menos 60, tem um ângulo de 30 graus. Então, quando eu for falar do ângulo do θ incidente, eu vou usar 45 graus. Quando eu for falar do ângulo θ refratado, eu vou usar 30 graus. E é exatamente o que acontece aqui. Quando a gente fala que vai substituir, a gente aplica esses ângulos. O seno de θr, o refratado, é 30 graus, substituímos. E o seno de θi, que é o incidente, 45, substituímos também. Agora, basta aplicar os valores. O seno de 30 graus é 0,5 e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Fazendo a devida substituição e multiplicando os termos, temos que 1,5 vezes 10 oitava vezes 2 sobre raiz de 2. Fazendo uma racionalização para tirar a raiz do denominador, podemos reescrever essa expressão como o valor da velocidade da luz nesse meio é igual a 1,5 vezes raiz de 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Portanto, a resposta correta é a alternativa E. Vamos agora para a próxima questão. Estamos falando da reflexão. Então, essa é uma boa questão para a gente refletir. Vamos então avaliar as informações que ele passou para a gente. O ângulo de incidência é de 30 graus. E como a gente viu em aulas anteriores, o ângulo de incidência é formado pelo raio de incidência e a reta normal. Este é o nosso ângulo de incidência, então colocamos no lugar certo. Como falamos no exercício 1 e também em aulas anteriores, quando a gente está falando de reflexão, a gente diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo formado quando é refletido. Ou seja, este ângulo aqui também é de 30 graus. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo de incidência é 30 graus, podemos deduzir que o ângulo que o raio de incidência faz com a superfície é igual a 90 menos 30. Esse ângulo θs é igual a 60 graus. E assim finalizamos mais um exercício, abordando os conceitos de reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido.